da Câmara Municipal Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 9 de agosto de 2016. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata número 43/2016. Vereador Rodrigo Marconcinho pede dispensa da leitura da ata. Em discussão, o pedido de dispensa. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Há expediente, senhor secretário? Não, senhora presidente. Passamos então... Vereador Edson Dulce pede a palavra. Antes de darmos continuidade no nosso trabalho, eu gostaria de pedir aos nobres vereadores, vereadoras, população que está nos ouvindo através da Rádio Cornélio, do dia 2 ao dia 9 desse mês, Edmar, nós perdemos aí o Ismael Reguim, 90 anos, até era primo nosso de segundo grau, Dirceu Funari, com 84 anos, grande comerciante, mexeu com o esporte durante muitos anos, e o Rodolfo Henrique Bernardes Nori, com 29 anos. Então, o Ismael Reguim, até eu disse, 90 anos, ele é até primo segundo grau nosso, mexeu com política há muitos e muitos anos. Então, em nome dessa Câmara, em nome de todos os ouvintes da Rádio Cornélio, pedir um minuto de silêncio por essas pessoas que nos deixou. Um minuto de silêncio. Passamos para o horário das lideranças. Líder do PP. Pela rede. Vereador Rafael Haddad. Senhora presidente, nobre mesa diretiva, vereadores, vereadora Márcia, o público que se faz aqui presente, os nossos assessores, aqueles que nos ouvem em casa, muito boa noite. Senhora presidente, mais uma vez, em nome da rede, venho defender a política de cara limpa, a política feita pelo desenvolvimento do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. A rede prioriza os debates na sua base e junto à sociedade que clama por mudanças. A rede pede a horizontalidade e a participação popular nas diferentes formas de se fazer política. E nós, como representantes do partido, defendemos tal posição. A rede em convenção, no dia 5, fechou questão sobre lançamento de candidatura a prefeito e de chapa de vereadores em coligação com o PPS. Isso muito nos orgulha, nos traz muita felicidade saber que a rede conseguiu espaço dentro da política procopense. E é para isso que colocamos o nosso mandato de vereador à disposição, para lutar pelas causas do partido, para lutar pelas causas da sociedade e principalmente para honrar o mandato que nos foi dado. É isso, senhora presidente. Líder do PSC. Líder do PSDB. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhora presidente, senhores vereadores, população presente, aquela que acompanha a sessão através da Rádio Cornélio, comentar um pouquinho, senhora presidente, com relação às nossas convenções realizadas na última sexta-feira.
onde ficou definida a escolha do nosso candidato a prefeito, Amin Anush, candidato a prefeito pelo PSDB, tendo a senhora presidente como candidata a vice. Parabenizar então pela escolha, porque nós falamos bastante aqui da importância de valorização da Câmara de Vereadores, até pelo trabalho que foi desenvolvido, e estender esses parabéns ao vereador Rafael Haddad, mais um representante dessa Câmara de Vereadores que disputa as eleições majoritárias como candidato a prefeito. E destacar que eleição, antes de tudo, vereador Rafael e vereadora Angélica, é um ato de coragem. A gente vê muitos candidatos a vereador, também a prefeito, que ficam 4 anos ameaçando serem candidatos, e quando chega no frigir dos ovos, na hora da definição, nem todos têm a coragem de enfrentar e disputar as eleições. Porque a eleição acaba passando a vida da pessoa limpo, ela se sujeita a críticas, a considerações de toda a ordem, e não é todo mundo que tem coragem de enfrentar esse tipo de situação. Nós tivemos aqui na cidade um exemplo de candidatos a prefeito, possíveis candidatos a prefeito, que na hora da definição e na hora da decisão não tiveram a coragem de enfrentar o eleitorado procopense. Então a gente gostaria de deixar isso registrado e parabenizar aqueles que têm coragem de enfrentar as eleições, seja como candidato a prefeito, a vice, como candidato a vereador. Com relação à nossa coligação, é interessante a gente divulgar, vereador Hélio, o PSDB nas eleições proporcionais coligou-se com Solidariedade, com o PHS e com o PRB, uma coligação de 4 partidos, com uma chapa boa de vereadores, com possibilidades grandes de fazermos novamente uma representação forte do PSDB nessa casa. E gostaria de relembrar, vereador Fernando, 2 situações, uma que envolve o seu Ismael Reguim. É uma curiosidade, na verdade, porque na última eleição do Zé Antônio, quando ele foi reeleito prefeito de Cornélio, nós tivemos um comício de encerramento nas 3 Bicas, e eu tinha uma função naquela eleição, o Roberto também era daquela época, eu tinha uma função que era de preparar o discurso dos candidatos a vereador e controlar o tempo desse pessoal em cima do caminhão. Talvez tenha sido a função mais divertida que eu tinha feito, porque ninguém respeitava aquilo, mas era extremamente divertida a função. E partiu uma ordem do PMDB, do seu partido, por isso chamei a atenção, que o senhor Ismael Reguim chegou e disseram para mim no pé do palanque que ele era pé frio, e que o palanque que ele subia perdia a eleição, e que ele não podia subir naquele palanque de jeito nenhum. E nós achamos lá, tinha um grupo de PMDBistas lá que achou que aquilo não valia muito e que ele não era pé frio nada, na verdade era histórico no PMDB. E ele acabou subindo naquele palanque, falou bastante, e o Zé Antônio acabou ganhando a eleição, e ele desmentiu a fama de pé frio que tinha, conta essa história mais como homenagem ao seu Ismael Reguim. E houve no mesmo comício, vereador Fernando, e aqui não tem ninguém do PT, uma situação de malandragem pura na política que envolveu o falecido Rui Sampaio. Eu acho que o filho talvez seja candidato do PMDB. Ele enfrentava problemas de saúde, e como todo mundo tinha um limite de 2 minutos, todo mundo chegou lá no palanque e disse que aquele era o último comício da vida dele, da carreira política dele, e que por isso o limite de 2 minutos para ele não valeria. E nós falamos para ele que não tinha limite, e o seu Rui Sampaio falou uns 50 minutos sem parar e viveu mais uns 30 anos depois daquilo. Então ele era realmente um político esperto, diferenciado nessa área. Então foram 2 políticos históricos aí na cidade que tiveram participação naquele comício de encerramento. Eu acho legal contar esse tipo de história, porque política não é feita só de ranço e de coisas ruins, não. Tem histórias para lá de interessantes também na vida política. Líder do PSB. Com a palavra, a vereadora Angélica Uchanesky.
meu muito boa noite à mesa, meu muito boa noite aos colegas, às pessoas que estão aqui acompanhando a sessão, que mais uma vez aí eu tenho que enfatizar, até para contar nos dedos, tirando o pessoal aqui da casa, nós temos, eu vou excluir até meu pai, que já faz parte da terça-feira aqui. Nós temos 2 visitantes aqui, o seu Parmeira, que já está querendo aprender aqui, né, seu Parmeira, como é que funciona? E mais um outro visitante, que não me recordo agora o nome, o seu Zé Carlos, que tem acompanhado toda a sessão da Câmara. Fica aí o convite para a população que está nos ouvindo, para vir participar de todas as terças aqui conosco e acompanhar a sessão e as matérias que aqui são discutidas. Bom, na verdade, esse momento é o momento que a gente usa para poder falar um pouquinho do partido. O PSB aqui no nosso município tem se fortalecido, isso ficou demonstrado após a convenção. É um partido que lança aí como pré-candidatos ainda, né, apesar de ter sido já realizada a convenção, 8 pré-candidatos aí a vereador, o qual eu acabei sendo indicada como pré-candidata a vice-prefeita. E o projeto do partido realmente é isso, é avançar em prol do bem comum, em prol da população de Cornélio Procópio, com o objetivo de impor e aplicar projetos dentro do município, buscar recursos. Afinal é um partido forte, é um partido que tem um representante no governo do estado, o deputado Romanelli, que sempre está conosco, sempre está aqui no nosso município, sempre se faz presente, e em todas as discussões que o nosso município é envolvido, ele está sempre ali, pronto para nos defender, pronto para nos ajudar, interceder. Isso é muito bom. Isso faz a diferença realmente, né? A gente sabe que esses 3 anos e meio aí foram anos difíceis, que até o próprio prefeito atual acabou se utilizando aí por várias vezes do deputado Romanelli, ele que é o líder, enfim, do nosso partido, do PSB, e ele presta um grande serviço aqui para o município. Realmente é uma situação, até se definir o quadro, foi uma situação muito estranha, né? A gente sabe que os bastidores políticos esquentou bastante. A gente pôde acompanhar isso, eu acompanhei bem de perto, o vereador Rafael, muito feliz, vereador, que agora é pré-candidato aí a prefeita. Eu acho que é isso mesmo, a gente que tem objetivo, a gente tem que começar a traçar e buscar o objetivo lá na frente. É o que eu estou plantando também, desejo toda a sorte do mundo para você, porque você é merecedor. Igualmente. Você é um companheiro aqui que a gente tem 3 anos e meio, não tenho o que falar do vereador Rafael, viu, Luiz Carlos? Sempre parceiro nas discussões, nas boas ideias, nos projetos. Vou levar isso comigo. Obrigado. Se eu realmente, né, o dia que eu for embora daqui. E esse tipo de situação é que a gente tem que, obviamente, sustentar, vereador. A gente passa por aqui, né, vereador Luiz Carlos? Quantos projetos a gente fez, quantos projetos a gente apresentou, projetos importantes, de interesse do partido, de interesse da população, projetos que até hoje não foram colocados em prática. Isso realmente assim nos deixa magoado, porque as pessoas que estão lá se colocando agora à disposição para pleitear uma vaga aqui nessa casa acham que ser vereador é muito fácil. Simplesmente, eu vou ser melhor que tal fulano, eu vou ser melhor que tal cicrana. As coisas não funcionam assim, não. Aqui é muito difícil. O ambiente aqui não é para qualquer um, não. Ou você vem preparado, e muito bem preparado para ocupar uma cadeira dessa aqui, ou o sistema vai te sucumbir. O sistema, eu estou falando isso com muita propriedade, né, vereadora Márcia? O quanto que é difícil a gente acompanhar as coisas que acontecem aqui no Legislativo. Não é só elaborar a lei e fiscalizar, não. Tem muito mais, né, vereador Hélio? Vereador Hélio, que tem aí vários mandatos, e a gente acompanha o trabalho que realiza, um ótimo trabalho, um excelente trabalho, sabe das dificuldades e consegue discernir de um mandato para o outro. Esse mandato tem sido muito difícil, por conta de exigência de lei, o tempo todo a exigência do Ministério Público, o Tribunal de Contas, e a gente tem que se adaptar a toda essa realidade. Então dizer que ser vereador faz isso, faz aquilo, o primeiro papel que o pré-candidato a vereador tem que saber é qual a função do vereador. Já começa por aí. O que cabe ao vereador, o que é competência. Porque vereador está sendo até culpado por aquilo que está acontecendo com relação à falta de segurança no município. Os vereadores não fazem nada.
E aí fica difícil, né? A população já demonstra aí, enfim, o desconhecimento. É preciso acompanhar realmente. Os candidatos, os pré-candidatos têm que estar preparados para vir para cá e para assumir a função. Enfim, a gente deseja boa sorte a todos, né, vereador Luiz Carlos? Mas não é tão simples assim, não. Nós somos o tempo todo criticados. O tempo todo nós somos criticados pelos próprios pré-candidatos. Nós temos lá um grupo vasto e a gente sabe que isso acontece, né? O tempo todo nos apontam, o tempo todo tentam nos agredir, mas a hora que estiverem aqui, vocês vão ver como é que aqui é complicado. Aqui tem que ter muita responsabilidade e, acima de tudo, tem que ter conhecimento. Não se pode envergar, você tem que ter posicionamento. E isso conta muito, e foi o que nós tivemos, vereador Luiz Carlos, desde o primeiro dia do nosso mandato. Né, vereador Hélio? Postura, compreensão, porque apesar dessa casa receber os achaques dizendo que o nosso papel aqui foi de oposição à cidade de Cornélio, isso nunca foi feito aqui dentro, muito pelo contrário. Nós sempre fomos parceiros e somos parceiros dos bons projetos e daquilo que é para o bem comum do nosso município, para o bem da nossa população. Então nós nunca aqui vetamos um projeto do Executivo Municipal com o intuito só de prejudicar. Nunca fizemos isso de maneira nenhuma. Isso acontecia em outras gestões. Até cumpre ressaltar, e eu tenho que ressaltar, por uma pessoa que colocou agora o seu nome como pré-candidata a prefeita. Sempre votou contra a cidade de Cornélio Procópio. Pelo menos isso eu posso falar de cátedra. Na gestão anterior, durante longos 8 anos, sempre votou contrário às matérias que vinham do Executivo Municipal aqui para essa casa. Independente de quais fossem as matérias e quais fossem as discussões. Pois não, vereador. Se me permite, senhora presidente, eu vou fazer aqui já a primeira cobrança, sem saber o resultado das eleições, mas diante da possibilidade que o nosso grupo saia vitorioso, o que a gente espera de Vossa Excelência é que, se estiver lá fazendo parte do Poder Executivo, que convença as pessoas lá do Poder Executivo, o prefeito principalmente, que essa Câmara ela tem que ser necessariamente independente, até porque Vossa Excelência foi independente aqui e nós cobramos muito o atual prefeito. Então que essa Câmara crie o hábito e mantenha esse hábito na próxima legislatura de fiscalizar o Poder Executivo, independente de quem esteja lá. Se for o vereador Rafael, por exemplo, será fiscalizado, e se for o nosso, também, a minha Anush, nós vamos fiscalizar com a ajuda de Vossa Excelência, também, pelo fato de saber dessa experiência aqui. Não tenha dúvidas, vereador, acho que a gente lutou muito para deixar uma Câmara independente, para deixar uma Câmara forte, uma Câmara estruturada, apesar de alguns não entender dessa forma, mas a gente sabe o quanto que a gente quis realmente cumprir com o papel e com o dever de vereador, que não é só elaborar lei, mas também fiscalizar. Isso nós fizemos com muita excelência, não se pode dizer o contrário. São essas considerações. Senhora presidente, registrar a presença do vereador Bruno Magalhães no plenário. Líder do PV, vereador Bruno Magalhães. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, vereadora, a imprensa, o público aqui presente, as famílias que nos acompanham através da emissora de rádio, a Rádio Cornélio Procópio. Quero aqui cumprimentar, em nome dos presentes da plateia, meu companheiro de partido, pré-candidato a uma vaga nesta casa, que é o conhecido Parmeira. O seu Jonas é o Parmeira, famoso Parmeira. E foi campeão do primeiro turno, Parmeira, rapaz. E não foi mesmo, Pirulito? O Corinthians está em terceiro, né? O Flamengo está no G4, dá uma melhoradinha, né? Bom, futebol à parte, dizem que futebol, religião e política não se discute, mas há controvérsias, né, Rúlio? Nosso amigo Rúlio, que está levando o sinal também, pela TV Câmara Regional. Agradecer aos partidos
políticos, nós temos um grupo, né, Amâncio? E este grupo foi contemplado com aproximadamente 17 siglas, já fechou, né? 17 siglas. É sigla que não acaba mais, vereador Hélio Janone. Umas menores, outras nem tanto, algumas com uma expressão no âmbito nacional, mas todas importantes para a democracia. Porque cada sigla traz um nome, traz uma história, traz um procopense que tem um sonho de se candidatar, de colocar o nome à disposição, para medir a febre também na urna, porque tem muito disso, né? Às vezes você pega o cabo eleitoral que fala que faz 100 votos, Vanildo, já aconteceu contigo, e aí sai para medir a febre, faz 10. São as histórias que a política conta. Hein, Pirulito? Faz parte do processo, Hélio Janone. Congonhas tem também disso? Claro que tem, né? E Congonhas virá com alguns candidatos, dentre os quais o nobre vereador tem sido representante legítimo, tem trabalhado muito em prol daquela comunidade, e a gente sabe que o reconhecimento vem. Quem planta, colhe, não é? E, pois não, Pirulito? Só você deu uma parte, Bruno. Você citou muito bem o vereador Vanildo Felipe Sotero, porque ele tem uma história muito importante. Tem uma passagem na vida dele que conta lá atrás, um caos desse, né? Ele teve o apoio de uma cidadã, de uma mulher aqui do nosso município, e que depois o vereador foi eleito vereador, e essa pessoa dizia para os 4 cantos da cidade que foi ela que tinha elegido o vereador Vanildo Felipe Sotero. E na sequência, essa senhora foi candidata a vereadora. Sabe quantos votos ela fez? Quantos? 9. 7, Vanildo. Errei aqui, gente. Aumentei 2. Então foi 7, né, Vanildo? 7 votos. Você também sabe dessa história? Ô, Edson Dulce. Bom, saudosa hoje, né? Ou não? Não, ainda não? Bom, mas de toda forma, bastidores da política à parte. E Pirulito também tá atacado hoje, Amâncio. Bastidores da política à parte, mas é que começa a corrida, Hélio, e a gente que está bem empolgado, né? É que eu falo sempre, não adianta aparecer agora nos bairros, quem não foi vai ter dificuldade, quem não trabalhou, né? Não adianta reclamar na hora que abrir a urna. E a gente deseja uma boa sorte a todos os candidatos, sejam eles desta casa ou não, aqueles que se apresentam agora com novas propostas. Eu gosto sempre do novo, da novidade. Gosto sempre da alternância de poder, mas nem sempre o novo representa o que é bom, né? É bom a gente falar isso, Angélica, porque, veja, temos notado algumas campanhas ou pré-campanhas sendo apresentadas, e você nota o despreparo de algumas pessoas no que se refere ao poder legislativo. E vou aqui dizer, para eu chegar até aqui, diga-se de passagem e sem falsa modéstia, fui o primeiro jornalista eleito no Poder Legislativo. Eu me preparei durante toda a minha história no jornalismo, Hélio. Você sabe quantos trabalhos nós não fizemos aqui de reportagem, acompanhamos a pauta, discutimos projetos, inclusive projetos polêmicos. O senhor, Hélio, já até assinou o projeto do jornalista Bruno Magalhães lá atrás. O senhor está com cabelo branco, mas eu me recordo, viu, Hélio Janone? Estou um pouquinho mais novo do que Vossa Excelência. Então a gente se preparou para estar aqui. Pelo menos tem que saber o que faz um vereador. Eu até postei um vídeo da Justiça Eleitoral no meu perfil do Facebook para orientar as pessoas, principalmente os mais novos. Eu digo em todos os aspectos, novos no conhecimento, na idade e na falta de experiência mesmo. Ninguém nasce sabendo. Mas você deixar de se orientar, de se preparar para vir para uma eleição, eu acho que é desnecessário. Então que venham com propostas, que possamos apresentar nossas ideias, que possamos divulgar o nosso trabalho para aqueles que tenham que divulgar, e uma campanha limpa, de cabeça erguida, sem golpe baixo, sem politicagem, sem ofensa, sem mentira, porque em Cornélio Procópio é atípico, viu, Parmeira? Cornélio Procópio acontece de tudo, rapaz. Já tivemos lista de tudo quanto é coisa nessa cidade, rapaz. É sempre do período eleitoral. Já reparou, Vanildo? Sempre tem baixaria na campanha, né? Eu não sei se precisa disso. Hoje as pessoas estão conhecendo um pouco mais, estão tendo acesso à vida de outras, através dos perfis, das redes sociais. Mas nem sempre isso dá o direito das pessoas criticarem as outras, a ponto de
denegrir a imagem, ofender o caráter, a honra, a moral de outras pessoas. Então, está sendo dada a largada, o pleito se aproxima, e que sejamos honestos consigo mesmo e também com as famílias dos outros, porque ao mesmo tempo que você vai para uma reunião para falar mentira, para ofender, para desrespeitar outros pais de família ou mães, isso passa a ser desonesto com a nossa cidade não merece isso. Precisamos de renovação no que se refere a respeito. A política tem que ser deixada de lado a parte ruim e passada a limpo. Colocar a parte boa da política, que é de dialogar, conquistar espaço, crescer, né, organizar trabalhos e melhorar a qualidade de vida do povo. E eu me aproximo do período eleitoral, Edson Dúcio, com aquela sensação de que faltou alguma coisa. Está faltando alguma coisa, sabe, Hélio? A gente se dedica, eu em especial fiz o meu trabalho, dei o meu melhor, posso não ter sido o melhor, mas me dediquei ao máximo, abri mão de muitos momentos com a minha família, estou com um filho pequeno, acabei de sair de casa, ele falou, papai, brinca comigo. Falei, mas o pai acabou de chegar, já tem que sair. Então você abre mão da família para vir para o trabalho da Câmara. E isso aqui é muito sério. Não é para vaidade pessoal, não. Isso aqui não é brincadeira. Para algumas pessoas se apresentarem como candidatos com um poder, né, muito grande, não só aquisitivo, mas em outros sentidos também, para brincar de fazer política. Isso aqui é sério, gente. Cornélio Procópio está lá fora, embora não esteja aqui com muitas pessoas no plenário acompanhando, mas estes que aqui estão passaram pelo crivo da população e são legítimos para cobrar, para representar. Então, onde é que eu quero chegar? Que a população tenha consciência, que os candidatos sejam decentes, honestos e que tenham uma reputação ilibada, porque o povo merece respeito. A cidade está acabada, destruíram Cornélio Procópio. O prefeito que aí está, para ficar ruim, ele tem que melhorar muito, tem que nascer de novo, porque nunca mais ele deve ter o direito de concorrer a uma eleição nessa cidade. Eu não sei se a justiça vai deixar ele ser julgado nessa casa, mas por tudo que já denunciamos e vimos, deveria sim ser julgado por esta casa, para nunca mais ter direito de vir coordenar uma campanha, de vir participar de uma campanha e de concorrer a um cargo eletivo em Cornélio, viu, Pirulito? O que o prefeito Fred Alves fez com Cornélio Procópio chega a ser pecado, doutor Rafael. Chega a ser pecado, chega a ser desumano, além de desonesto com a população. Porque o golpe eleitoral que eles deram para fazer 15 mil votos, e a vice se apresenta agora no período eleitoral, claro que tem direito, e vai para o crivo da população, se for eleita, o povo tem o político que merece. O povo é que é soberano, vai decidir. Se eleger é porque mereceu. Agora, que a população tenha conhecimento. Quero aqui cumprimentar o Haddad, não concorre uma vaga nesta casa, vai deixar no final do ano o mandato, né, Haddad? E vai agora para esse pleito. Boa sorte também, Haddad, que você possa fazer uma campanha de proposta. É um menino novo, tem o tour todo pela frente. Lembro quando você começou na política, foi o primeiro partido, né? Participei da sua filiação no PDT. A Angélica, indicada nesta casa do nosso grupo político, é um baita de um nome, se destacou demais aqui. Não é porque é do nosso grupo não, viu, Angélica? Mas você se destacou a ponto de ter este merecimento, foi justo. Lá atrás apresentei meu nome, o Vanildo apresentou, o Edmarzinho. No primeiro momento, na primeira oportunidade, já retirei o meu nome. Falei, olha, nós temos grandes nomes dentro do grupo, que saia da Câmara, Vanildo. Sei que o Vanildo também tentou, é um outro grande nome, o Edmarzinho, muito experiente. Enfim, e a Angélica foi a indicada do nosso grupo, mais do que merecida a indicação. A Angélica tem o perfil, é uma pessoa que trabalha muito, conhece como poucos desta casa, todos os procedimentos, a parte burocrática, conhece como poucos a prefeitura. Se estivesse hoje lá na prefeitura, Angélica, Cornélio não estaria este caos. Sou bem sincero em dizer. Então foi justa a sua indicação. Parabéns ao nosso grupo político. Parabéns aos demais que vieram para a eleição. E viva a democracia. Obrigado. Líder do PMDB, vereador Fernando Pepes.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, nesta noite, na sessão da Câmara, não poderia deixar de prestar homenagem ao senhor Ismael Reguim, vida pública, homem público, que se dedicou à vida política de Cornélio Procópio. E se a gente falar um pouco da vida política de Cornélio Procópio, você começa desde o seu tio, que disputou a primeira eleição na história de Cornélio Procópio contra o grupo do Francisco Lacerda. E o Francisco Lacerda, então, teve uma pequena diferença e se elegeu prefeito de Cornélio Procópio. Então, são pessoas que tiveram uma vida de dedicação à comunidade de Cornélio Procópio, à sua família. Seu Ismael, no período de 64, quando muita gente foi perseguido nessa cidade pelas suas ideias de liberdade, ele era um homem de posses, um homem que tinha uma condição financeira melhor que muita gente, e não ficou do lado do regime militar, não ficou do lado do golpe militar que houve naquele momento no nosso país. Ele ficou junto com o Manuel do Prado, junto com o Tião da Mulinha, junto com o Lagana, junto com o Garanhão, com o Omar Badawi, naquela resistência, Paminondas dessa época, fazendo resistência naquele período que é a democracia de liberdade que nós vivemos hoje. Viveu até os 90 anos, um homem que sempre sonhou, que sempre se posicionou. O PMDB, nos momentos de dificuldade de tomar uma decisão, sempre chamou ele. Recentemente tivemos um desafio de uma tomada de decisão e ele foi fundamental para isso. Eu posso lhe dizer o seguinte, senhores, a política é algo difícil para nós exercermos, mas o exemplo que o Ismael nos deixa é que ele viveu 90 anos, viveu e viveu muito bem vivido. Me lembro, questão de um mês atrás, a gente descia ali na pastelaria e discutindo política com ele dizendo, olha, isso, é aquilo, a minha posição é essa, e sempre atualizado com a cidade. Uma pessoa que foi cidadão honorário de Cornélio Procópio, muito justo. Então, a gente vê hoje, sente a sua falta, mas as nossas homenagens a esse homem, sem dúvida alguma. E eu quero aqui cumprimentar todos os vereadores que são candidatos à reeleição, cumprimentar a vereadora Angélica, presidente dessa casa, que é candidata a vice-prefeita, cumprimentar o vereador Haddad, que é candidato a prefeito, que todos tenham sucesso nessa campanha e que ela seja desenvolvida da melhor forma possível. Obrigado, senhora presidente. Líder do Executivo. Pela mesa. Passamos agora ao pequeno expediente. Vereador Edson Dulce. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, população que nos ouve através da Rádio Cornélio. Queria falar a respeito do rotativo da Zona Azul de Cornélio Procópio. Algumas dúvidas estão sendo ainda esclarecidas. Aquela pessoa que for notificada, ela tem 10 dias para levar a notificação para não virar multa. Então houve algumas equívocos aí e procuraram a minha pessoa. E eu estive lá hoje, o Gilberto me orientou essa pessoa, que não vai os pontos na carteira, porque você tem aqueles 10 dias. Então, se alguma pessoa tiver já recebendo multa, como essa pessoa recebeu no dia de hoje, que procure o Gilberto, que ele retira essa multa, retira esses 5 pontos na carteira, e o valor é de R$ 127. Então, a Zona Azul está aí. Queria parabenizar ao Gilberto, esse empresário, que está aí dando 20 empregos, 20 funcionários a essa empresa do rotativo. Queria falar ao nosso candidato, pré-candidato Rafael, que se eu não tivesse compromisso com o Kibe, com a minha NUST, com certeza eu votaria para o Rafael, sem dúvida nenhuma, Rafael. Você pode ter certeza disso, que eu conheci você nesses 3 anos e meio,
eu vi a tua personalidade. Se alguma pessoa não votar na nossa chapa, pode ter certeza que vão ter uma chapa na altura e no conhecimento que você tem e a tua honestidade. Aqui nessa casa eu tenho certeza que os 10 vereadores vão te respeitar como candidato a prefeito, porque você não deixou de cobrar ninguém, você não emocionou algumas coisas que pudesse deixar a Câmara a desejar. E na altura do possível, você contornou todas as situações e nem deixou a desejar ninguém. Então, parabenizo você, aonde não achar candidato ao eleitor, com certeza levarei alguns votos ao seu nome. Queria parabenizar, apesar que todo mundo vem aqui, chuta, bate no prefeito Fred, mas está lá, Avenida da Integração, estive com ele conversando esses dias, quase 99% Pirulito, onde você reside lá, está pronta, está concluída. Eu achei que ele não terminava no mandato dele, como também o conjunto Marta de Cash, como eu gostaria que o prefeito entregasse, Hélio Janone, aquelas 400 casas, aquelas pessoas que foram contempladas. E falta apenas o asfalto. Eu gostaria que o prefeito Fred, algum dos seus assessores estiver nos ouvindo, pedala, corre atrás, busca recurso, faz um bom mandato, porque o teu agora você não é, mas daqui 4 anos você pode vir novamente, como você conseguiu 14 mil anos, errar todo mundo erra, mas buscar o teu objetivo é fácil, mas tá aí, você não quer ser candidato, tem novos candidatos a prefeito, então fica aí essa opinião, né? Gostaria que ele terminasse aquele asfalto do Marta de Cash, que foi um compromisso que ele teve com seus eleitores. Jogos Olímpicos, Pirulito. Que vergonha que o Brasil está fazendo no nosso futebol. Você imagina que está faltando penicilina nos postos de saúde. E nossos organizadores do Rio de Janeiro gastando com 88 mil homens, 88 mil agentes de segurança, com R$450 de diária a cada um daqueles. Aqueles sim são merecedores dos R$450, porque estão fazendo segurança. Mas e a segurança da nossa saúde? A segurança que nós temos com a nossa saúde, com nossos filhos nas escolas, o que está faltando penicilina, que vergonha. Pena que a nossa ex-presidente não compareceu lá para dar homenagem, para iniciar, que ela ia ser cremada naquele lugar, porque o que ela está fazendo, o que o Lula do PT fez com o nosso dinheiro na Copa do Mundo, perder de 7-1, e o Brasil agora, você quer saber, eu torço que perde, porque aqueles pernas de pau para fazer o que eles estão fazendo com o nosso jogo hoje, é uma vergonha. As mulheres sim são dignas de falar, não, nós vestimos a camisa amarela. As mulheres sim são dignas de ser brasileira. E aqueles jogadores, infelizmente, não estão fazendo nada, só vão buscar o dinheiro. E eu tenho dó de quem está lá gastando um rio de dinheiro para assistir aqueles jogos do futebol de campo. Os demais atletas estão de parabéns. E eu fico aqui indignado com o nosso esporte, o futebol de campo, que é uma vergonha para o Brasil. É o que eu tinha a dizer e boa noite. Vereadora Márcia. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Pequeno expediente. Senhora presidente, senhores vereadores, vou abordar aqui um tema que nós vamos ter problema, senhora presidente e vereador Rafael Haddad. O Vossa Senhoria ou Vossa Excelência estarão na prefeitura a partir de 1º de janeiro. E nós temos um problemaço, vereador Hélio, com o Birajara Medeiros, que é o famoso TAC que é assinado, eles não fazem as obras e agora tem uma preocupação, Vanildo. O prefeito atual não sai mais candidato a prefeito e ele tem que cumprir o que foi firmado nesse TAC até dezembro desse ano. Se ele não cumprir isso até dezembro desse ano, o prefeito que assumir a partir de 1º de janeiro vai ter menos de 20 dias para fazer todas essas obras, porque o Campeonato Paranaense começa no final de janeiro. Então nós vamos ter que usar esse resto de final de ano aqui para cobrar esse prefeito o cumprimento do TAC. Ele tem que cumprir isso em 2016. Ele vai assinando, renovando o TAC e não faz a obra. E nós vamos precisar disso pronto ainda dentro desse ano, para não entrar o ano que vem de novo atropelado, correndo atrás de
de obras em cima da hora, com jogos sendo transferidos de Cornélio para outras cidades por conta desse tipo de situação. Com relação aos vereadores, os novos, os candidatos a vereador Vanildo Sotelo, chamou a atenção hoje, Hélio. Londrina, com mais de 400 mil eleitores, tem 350 candidatos a vereador. Cornélio, com 38 mil eleitores, tem 170 candidatos a vereador. E pareceu um número elevado. Ou Londrina tem muito pouco, ou nós temos candidatos demais. É evidente que a participação, que a renovação é fundamental, mas aí surge uma preocupação adicional, vereador Rafael. Nós tivemos no nosso partido à época um candidato a vereador que era taxista, já falecido. Ele achava que tinha 800 votos e resolveu vender o carro dele no final porque ele ia fazer 1000. E nós sabíamos que ele não fazia 50. E aí o partido teve que se reunir e pedir para que ele não fizesse aquilo porque ele estava se desfazendo do que ele tinha em cima de uma ilusão de uma eleição que não ocorreria de jeito nenhum. Então fica mais como um alerta, os novos candidatos aí, mesmo nós como candidatos aí à reeleição, para discutirmos bastante ideias. Agora há um limite de despesa aí definido, defendermos ideias e propostas, e que a eleição se dê nesse nível. O vereador Bruno alertou aqui com muita propriedade essa questão de cartinhas que correm na cidade em época de eleição, o ataque desnecessário que os candidatos fazem, porque o vereador Rafael demonstrou aqui durante esses 3 anos e 7 meses aí de legislatura uma postura sempre muito equilibrada, muito educada. A vereadora Aurora, por mais que as pessoas questionem politicamente, e cá entre nós eu tenho ouvido uma série de colocações com relação ao fato dela não ter renunciado ao mandato como vice, porque questionou, rompeu com o prefeito, mas não renunciou ao mandato. Nós temos ouvido isso bastante, mas ela também é uma pessoa educada, ponderada, não vai jogar a eleição no nível desse. E o grupo nosso, nós temos que ter essa responsabilidade, no caso meu, do vereador Hélio e do vereador Edson, nós somos do PSDB, então recomendar aí que as eleições transcorram dentro de um clima de paz, de educação e de civilidade, né? Isso não é uma selva, isso não é uma guerra, é uma disputa apenas. E vamos fazer essa disputa a nível de ideias e de proposições, que assim fica muito melhor. Quando alguém abaixa o nível e joga e bate abaixo da linha da cintura, está automaticamente convidando o outro a pular a cerca do mangueirão. Então, se há um mangueirão e se alguém convida para pular a cerca, tem um monte que pula, e aí a eleição se dá num nível muito ruim, e será ótimo se nós não partirmos para isso nessas eleições. Vereador Rodrigo Marconsim, não? Vou fazer uso do... Vereador Rafael Haddad. Senhora Presidente, ouvindo a população que nos clama por atenção, trago hoje na sessão 2 requerimentos. Um requerimento para que, em caráter emergencial, ocorram reparos na rua Sebastiana Breganholo, no Jardim Veneza, que encontra-se intransitável. Intransitável também está a estrada do bairro Tangará. A patrola rural foi lá tentar arrumar a estrada e piorou o serviço. Ficou mais difícil passar com o carro, tem um topzinho, teria que cascalhar, acertar para tirar a diferença, tinha cascalho do lado, não foi colocado, foi passada a máquina e piorou o acesso. Uma família que ali reside, que tem um menino que depende da educação especial, que tem um pai doente, tentou passar por esse trecho no qual as pedras maiores ficaram expostas, quebrou o fundo do carro e, infelizmente, o serviço que foi mal executado acabou dificultando para os moradores daquele bairro. Então, a gente protocola hoje o requerimento e pede para que essa Câmara aprove por unanimidade, para que esses pedidos sejam atendidos, para que os pedidos dessa casa sejam atendidos, para que as reclamações da população sejam ouvidas e sejam tratadas com dignidade,
para que o povo, que é o foco maior de cada político, seja tratado com respeito, seja tratado com hombridade, seja tratado da cintura para cima, como disse o vereador Luiz Carlos Amâncio, e não da cintura para baixo. Que as mentiras não reflitam sobre a vida das pessoas, que elas possam ter a certeza de que o poder político tem que estar lá para servi-las. E infelizmente até o momento não é isso que temos visto. No grande expediente, os vereadores farão uso da palavra ou podemos passar para a ordem do dia? Passaremos diretamente à ordem do dia, senhora presidente. Projetos em segunda votação. Projeto de Lei 032 de 2016 do vereador Edmar Gomes Filho, Rafael Haddad e Ivanildo Felipe Sotero. Súmula: dispõe sobre a proibição de concessão de alvará e ou licença para tráfego de veículos em vias públicas, uso de águas, uso e queima de gases na atmosfera de competência municipal, com a finalidade de exploração dos gases e óleos não convencionais, o gás de xisto, o shale gas, o tire oil e outros, pelos métodos de fratura hidráulica, que é o fracking, e refraturamento hidráulico, que é o refracking, e dá outras providências. Em discussão, projeto de lei 032/2016. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Vereador Ivanildo Sotero pede dispensa de terceira votação. Em discussão, pedido de dispensa. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de Lei 033 de 2016 dos vereadores Angélica Ochaneschi e Rodrigo Marconcin. Súmula: institui o programa Pé na Faixa no município de Cornélio Procópio e dá outras providências. Em discussão, projeto de lei 033/2016. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. É aprovado. Vereador Rodrigo Marconcin pede dispensa de terceira votação. Em discussão, o pedido de dispensa. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de Lei 034 de 2016 do vereador Bruno Magalhães. Súmula: denomina de Daniel Becker de Souza uma das ruas, praças ou bairros da nossa cidade. Em discussão, projeto de lei 034/2016. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Vereador Hélio Janone pede dispensa de terceira votação. Em discussão, pedido de dispensa. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passamos aos projetos em votação única. Projeto de Decreto Legislativo 015 de 2016 da Mesa Diretora. Súmula: rejeita o veto ao projeto de Lei 029 de 2016 do Legislativo Municipal, que institui a faixa elevada de estabelecimento, faixa elevada para pedestres em estabelecimentos de ensino. Em discussão, projeto de Decreto Legislativo 015 de 2016. Questão de ordem. Nós apresentamos alguns meses atrás um projeto que falava a respeito da fixação das faixas elevadas nos estabelecimentos de ensino no nosso município. Esse projeto tem a intenção, tem o objetivo de levar mais segurança a portas das escolas, por conta de que a gente sabe que existe aí um excesso de velocidade aplicado por alguns, e isso nos preocupa muito, até em razão com relação à segurança dos alunos que transitam aí no horário de saída. Enfim, a gente sabe o quanto isso é bem complicado. O projeto foi elaborado em cima de um projeto que já existe, que é federal. Simplesmente a exigência aqui é de cumprimento daquilo que já existe na esfera federal e que o nosso município pode sim estar adequando. Mas pasmem, senhores, pasmem, mais uma vez o entendimento do nosso município, o entendimento do nosso prefeito é contrário a esse tipo de ação. Com um simples argumento, assim como sempre usa como argumento em todas as questões, quando se veta um projeto que é elaborado por um vereador desta casa, eles sempre suscitam o conflito de competência. E esse caso aqui não foi um caso diferente, no qual o município, no qual o prefeito alega
de que há aqui um conflito de incompetência, que ele entende inconstitucional, porque é um projeto que fala que acabará onerando os cofres públicos, e com isso só ele tem a competência. Quer dizer que então, você fazer uma faixa elevada que não demanda de grandes recursos, a gente sabe disso, e pintar a faixa lá de vermelho, que é para dar uma visualização dentro dos termos, dentro daquilo que a própria lei federal exige, o que foi transplantado, vamos falar assim, o que foi copiado para se fazer valer aqui no nosso município, vence o argumento de que infelizmente há um conflito e de que isso onera o município e de que isso não está no nosso orçamento. Pelo amor de Deus, da mesma maneira que não estava orçado o rompimento com a Santa Casa de Cornélio Procópio quando se implantou o plantão 24 horas no nosso município. Uma ação que não foi planejada. Da mesma maneira, vereador Luiz Carlos Amâncio e caros colegas, que se comprou quase 700 mil reais em tintas para esse município e que se usou 55 mil reais para pintar a prefeitura, a subprefeitura de Congonhas. Isso é uma afronta à população de Cornélio Procópio, porque esse projeto tem o simples interesse de levar segurança a nossas crianças que passam por vias rápidas e vias perigosas. É um projeto que nada mais, nada menos vai levar segurança, vereador Luiz Carlos, porque muito pior é se o município tiver que arcar, Deus me livre, caso aconteça uma tragédia na porta das escolas. Porque a gente sabe que nem todo motorista é educado, nem todo motorista é atencioso, nem todo motorista tem respeitado as áreas aonde existe escola nos nossos municípios. E aí você recebe aqui um veto do prefeito, em cima de um projeto importante no meu entendimento, sob o argumento de que se há um conflito, você está falando, disciplinando, vereadora Angélica, em cima de uma lei que é de competência do Executivo Municipal, porque a senhora, vereadora Angélica, está onerando os cofres públicos, mas ninguém pensou quando se gastou 55 mil reais para pintar a subprefeitura em Congonhas, para pintar meio fio, que a gente sabe disso, e outras coisas mais que eu não vou nem lembrar mais, porque eu acho que a população já encheu de tanto ouvir a mesma coisa. É os absurdos que essa administração comete. Falta de planejamento, aplicação de recurso público em aquilo que é desnecessário, sem levar em consideração as necessidades básicas do nosso município. E aí você se depara com esse tipo de absurdo aqui, você tem que engolir. Você tem que engolir e achar que isso é, nossa, há um conflito de lei. Absurdo! Leia o projeto e entenda. Leia o projeto e entenda. Está aqui o nosso procurador da mesa, doutor Rafael, que se realmente tivesse verificado indícios de vício de tramitação desse projeto, indícios de inconstitucionalidade, esse projeto não teria ido para a pauta, não teria sido colocado para os colegas vetarem. Mas a gente se depara aqui, faço questão de ler uma parte só da justificativa do município para promover o veto. E é preciso que a população saiba que essa casa tenta trabalhar, mas é impedida pelo Executivo Municipal. Todos os projetos que tramitam aqui em prol da população são vetados pelo Executivo Municipal, pelo simples argumento: vaidade, nenhum, despreparo, falta de planejamento, que é o que aconteceu. Faço questão de aqui fazer a leitura de uma linha do que foi escrito pelo prefeito do nosso município. Ademais, o referido projeto de lei é para implantação de faixas elevadas em todos os estabelecimentos de ensino do município, o que geraria ônus para o município. Então, o que mais pensar da administração pública? Se você é eleito para fazer o melhor em prol da população e do bem comum, e mesmo assim você entende outras coisas necessárias, como pintar tudo em qualquer lugar aí, como aplicar o dinheiro público em questões que a gente sabe que não são pertinentes, não são do interesse da população, nós somos obrigadas aí a colher
mais um veto do Executivo Municipal. Por isso, conto com os senhores colegas para que os senhores façam realmente uma análise a respeito dessa situação. Se existir qualquer dúvida dos senhores a respeito da inconstitucionalidade, se há conflito de competência ou não, está aqui o nosso doutor Rafael, que pode ser inquirido pelos colegas para que faça uso da palavra, caso haja a necessidade. Mas agora, nesse momento, então, nós voltaremos à chamada nominal, porque os colegas, como é um projeto de decreto, e graças aí ao vereador Pirulito, o voto é aberto, é bom enfatizar, né? Essa casa aqui é a única, eu acho, se eu não estiver equivocada, que tem essa proposta, vereador Rafael, do voto aberto. Isso é importante, porque é Cornélio Procópio, norte do Paraná. Essa cidade aqui, essa Câmara vai deixar saudades, viu, Rafael? Vai deixar saudades. Então fica aí, vamos passar agora para a votação, porque eu já acabei me estressando com esse projeto, porque é um absurdo as coisas que a gente acompanha da administração pública. Eu acho que é um desleixo, é uma falta de respeito, é uma falta de propriedade, de responsabilidade. A gente está falando de criança. Quer dizer que se uma criança dessa for atropelada, não vai custar nada para o município? Ah, tá. Daí você vai ver o que é ônus para o município. Fica a dica, ônus para o município. Porque a questão de segurança também nesse aspecto, principalmente com relação à sinalização, é obrigação, sim, do município. Projeto ainda em discussão. Projeto de Decreto Legislativo 015/2016. Senhora Presidente, farei a chamada nominal dos vereadores para votarem favorável ao decreto ou contrário ao decreto. O decreto rejeita o veto, tá? A gente tem esse problema toda vez que vai votar um veto, né? O decreto está rejeitando o veto. Então vota favorável ao decreto. Vereador Bruno Magalhães, o senhor vota favorável ou contrário ao decreto? Favorável ao decreto. Vereador Bruno Magalhães, desculpe, não ouvi. Favorável. Vereador Rodrigo Marconcin. Favorável. Vereador Vanildo Felipe Sotero. Favorável e contrário ao veto. Vereador Hélio José Janone. Favorável. Vereadora Márcia de Souza. Favorável. Vereador Edson Dulce. Favorável. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Favorável ao decreto. Vereador Fernando Pepes. Favorável. Vereador Rafael Haddad, favorável. Vereadora Angélica. Favorável. Senhora Presidente, aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo que rejeita o veto ao projeto de lei 029 de 2016. Projeto de decreto legislativo 016 de 2016 da mesa diretora. Súmula. Rejeita o veto ao projeto de lei 030 de 2016 do Legislativo Municipal sobre as normas sobre alimentação escolar. Acho que, se eu não me engano, esse projeto é do vereador Fernando. Tá aí, mais um absurdo, né? Mais um projeto importante, vetar normas de alimentação escolar. O que isso encarece o município? Presidente, peço a palavra. Esse projeto ele traz uma informação muito importante para a população. É a publicação no site da Prefeitura da merenda escolar que vai ser distribuída naquela semana. O vereador Luiz Carlos sabe muito bem, isso foi discutido aqui nessa casa, o que acontece? Muitas vezes você chega lá, na escola está pregado lá um cardápio e o que está sendo servido para as crianças, principalmente nas escolas integrais, é outra coisa. Chegou-se um período que durante 3 dias, numa semana, foi servido numa escola arroz com salsicha. Qual é o valor nutricional que isso tem na formação dessas crianças aí de 6, 7 anos? Né? Então esse projeto é um projeto que ele embasava toda a condição no sentido de que das calorias, da formação do conselho, da fiscalização e da transparência da merenda escolar. Lamentavelmente, não houve sensibilidade para isso. O prefeito veta um projeto que, sem dúvida alguma, só iria contribuir no enriquecimento nutricional das nossas crianças das escolas municipais de Cornélio Procópio. Obrigado.
Ainda em discussão o projeto de decreto legislativo 016/2016. O que me admira muito é a justificativa que vem desses projetos. Pelo amor de Deus, são 3 anos e meio. Eu conheço muito bem de veto, por isso posso falar com propriedade, que todos os meus projetos, em sua grande maioria, são vetados. E sempre vem a mesma justificativa. Se for ler agora o projeto, a justificativa do veto relacionado ao projeto aqui, relacionado ao projeto de alimentação escolar, é a mesma justificativa. Tem dó. Se o outro onerável, esse aqui causa o quê? O fato de publicar no site para que os pais tenham acesso daquilo que os filhos estão comendo na escola, que é absurdo, imagina. É iniciativa do Poder Executivo. Ah, então tá, se o Poder Executivo não tem iniciativa nenhuma, a gente faz o quê? Se deixa sucumbir, que é o que está acontecendo com o nosso município? Então, quer dizer, é absurdo. Pelo menos se debruce em cima para fazer uma defesa aqui a contento, então, e expor as razões, mas razões que de repente até nos convença de que a gente está errado. Porque é óbvio que nós vamos ficar aqui com o nosso procurador da mesa, que é o Dr. Rafael, que nos orienta, enfim, passo a passo, quando a gente propõe uma matéria. Então fica aí para as pessoas que estão em casa analisar. Né? Será que somos nós? Será? E aí as pessoas precisam estar acompanhando esse tipo de justificativa, assim, que é um absurdo. Ainda em discussão o projeto de decreto legislativo 016/2016. Senhora presidente, vou fazer a chamada nominal para que os vereadores possam votar. O projeto de decreto legislativo, ele rejeita o veto ao projeto de lei 030 de 2016. Vereador Bruno Magalhães, favorável ou contrário ao projeto de decreto? Vereador Rodrigo Marconcin. Favorável. Vereador Vanildo Felipe Sotero. Favorável. Vereador Hélio José Janone. Favorável. Vereadora Márcia de Souza. Favorável. Vereador Edson Dulce. Favorável. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Favorável. Vereador Fernando Pepes. Favorável. Vereador Rafael Haddad, favorável. Vereadora Angélica Ochaneschi. Favorável. Aprovado por unanimidade, senhora presidente. Passamos aos projetos em apresentação. Projeto de Lei Complementar 003 de 2016 do Executivo Municipal. Súmula. Inclui no perímetro urbano a área de terras que especifique e dá outras providências. Será encaminhado às comissões para parecer. Passamos aos requerimentos. Protocolo 334 de 2016 do vereador Rafael Haddad. Ementa, requer em caráter emergencial reparos nos buracos existentes na rua Sebastiana Breganholo, no Jardim Veneza. Em discussão, protocolo 334/2016. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Protocolo 335 de 2016 do vereador Rafael Haddad. Ementa, requer em caráter emergencial recuperação e cascalhamento da estrada rural do bairro Tangará, conforme indicação protocolada em 2 do 5 de 2016, sobre o número 177 de 2016. Em discussão, protocolo 335/2016. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passamos às indicações. Protocolo 316 de 2016 do vereador Fernando Pepes. Ementa, indica a restauração asfáltica na rua Antônio Liranço, no Jardim Morumbi. Será encaminhado. Protocolo 317 de 2016 do vereador Fernando Pepes. Ementa, indica a colocação de placas indicativas e pintura de redutores de velocidade do município. Será encaminhado. Protocolo 318 de 2016 do vereador Fernando Pepes. Ementa, indica a restauração asfáltica ao redor da Igreja São Francisco de Assis e salão paroquial no Jardim Panorama. Será encaminhado. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, está encerrada a sessão.